Leitura diária. Livro de Juízes, capítulo 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quiriate-Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Quiriate-Jearim é chamado Maané-Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: que é que vocês estão fazendo? Eles lhe respondeu: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou
apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinha relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade, anteriormente chamada Laís, o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Amém? Para refletir, esses capítulos que sucedem a história de Sansão não estão em ordem cronológica, ou seja, não aconteceram logo após Sansão, mas em período anterior. E foi nesse período que a tribo de Dan buscava a sua herança. Na verdade, já havia recebido. Josué 19, 40, 46. Mas julgaram pequena a sua porção. Josué 19, 47. E foram pelejar contra a terra de Laís. Antes, como de costume, 5 homens foram enviados para espiar e explorar a terra. E nessa missão, pernoitaram na casa de Mica. Estando ali, reconheceram a voz do levita, que lhe explicou como Mica o havia recebido e como lhe oferecera tudo o que precisava para o seu sustento. Então, aqueles espias pediram ao levita para lhes dar respostas sobre a conquista da terra de Laís. Resumindo, o levita deu seu parecer favorável, os espias perceberam que a cidade era de um povo em paz e confiado, e convocaram 600 homens para tomá-la. E no fim ainda levaram consigo os ídolos de Mica e o levita que lhe servia de sacerdote. Os filhos de Dan não tinham pequena porção, mas demonstraram insatisfação com a herança que receberam. E ao pedido de seus espias, veio-lhes a resposta. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Mas que resposta mais fajuta! Primeiro, que quando um profeta ou homem de Deus ia falar da parte do Senhor, antes o consultava, o que não aconteceu. Segundo, que ele não prometeu nenhuma vitória, só expressou
uma bênção comum àqueles dias, ide em paz. E por último declarou um dos atributos divinos, a onipresença, pois os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Portanto, não houve uma profecia, e sim um diagnóstico abstrato, praticamente uma previsão de horóscopo. Os danitas roubaram os ídolos da casa de Mica e ofereceram ao sacerdote um cargo mais importante de mais riqueza, o que nos leva a concluir que aquele que era para ser um mensageiro de Deus não passava de um ambicioso charlatão. Duas formas de falsa adoração se destacam no capítulo de hoje: a fé em palavras de falsos profetas e a fé depositada em imagens. O Senhor em todo o tempo tem suscitado profetas para encaminhar o seu povo. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Mas Jesus mesmo nos advertiu, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24:24. Querem, pois, saber se uma profecia é verdadeira? Prove-a se está em harmonia com as Escrituras. A segunda forma de falsa adoração é uma contrafação aos dois primeiros mandamentos da lei eterna do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 23:4. Vejamos o que diz o salmista: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Salmo 115:4-8. E em Apocalipse 9:20 está escrito: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Entendam. Esse estudo não é um ataque à fé de ninguém, e sim a explanação das Escrituras, tal como ela é, a verdade que liberta, João 8:32, a inspiração de Deus, segundo Timóteo 3:16. O desejo do Senhor para cada um de nós é que aceitemos a sua palavra, ainda que não seja aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sem dúvida sempre será o que precisamos ouvir. Que adoremos apenas a Deus e que a única imagem que busquemos seja a imagem de Cristo refletindo em nós. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Amém?